Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. Você vai acompanhar conosco as notícias que foram manchetes da semana. Vamos à escalada do nosso telejornal. Motoristas de aplicativos estão em protestos no Rio de Janeiro contra a PL que regulamenta a categoria. Prisão em flagrante do deputado Chiquinho Brazão será analisada pela Câmara Federal. E um navio derruba a ponte de 2,6 quilômetros nos Estados Unidos da América e veículos caem na água. No atentado em Moscou, o número de mortos sobe para 137 e presos apresentam sinais de tortura. Decisão do STF garante a participação da reeleição de Renato Cozzolino no município de Magé. Essas e outras notícias vocês conferem agora no Plantão de Notícias. Na manhã desta terça-feira, no estado do Rio de Janeiro, motoristas de aplicativos protestam na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro e o destino final da manifestação é o aeroporto de Santos Dumont, no centro da cidade. Os motoristas são contra o projeto de lei que regulamenta a categoria. Os motoristas se deslocam da Barra da Tijuca, passam pela Zona Sul e agora estão em frente ao MAM, Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo. A principal crítica dos motoristas é em relação ao valor da hora trabalhada de pouco mais de R$ 32, que estaria longe de cobrir as despesas geradas. A PL, porém, não prevê vínculo empregatício entre motorista e a plataforma, mas prevê a contribuição previdenciária. São pelo menos 500 motoristas de aplicativos que realizam uma carreata pelas ruas, fazendo buzinaço, e eles se deslocam em direção à sede da Alerj, acompanhados pela Polícia Militar e a Guarda Municipal, como vocês viram nas imagens vinculadas. A prisão em flagrante do deputado Chiquinho Brazão vai ser analisada nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. A decisão da Justiça precisa ser confirmada por maioria absoluta dos deputados em votação aberta. João Francisco Brazão, o Chiquinho, está no segundo mandato como deputado federal. No ano passado, chegou a se licenciar do cargo para assumir a Secretaria de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio de Janeiro. Antes foi vereador por 4 mandatos, entre 2004 e 2019. Uma trajetória parecida com a do irmão Domingos Brazão. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado há 9 anos, Domingos foi assessor na Câmara do Rio no início dos anos 90. Em 97, assumiu como vereador por 2 anos até ser eleito deputado estadual. Ficou na Assembleia Legislativa entre 99 e 2015, quando foi para o TCE. Os irmãos Brazão foram apontados pela Polícia Federal como autores intelectuais dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, Chiquinho e Domingos Brazão têm um relacionamento intrincado com membros de grupos paramilitares que atuam na zona oeste do Rio, especificamente na área de Oswaldo Cruz, reduto eleitoral e imobiliário da família. Conforme a investigação, Rony Lessa, um dos executores do crime, ouviu de Domingos que Marielle teria pedido para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. Segundo Moraes, o crime foi cometido mediante motivação torpe, ante a repugnância dos irmãos Brazão em relação à atuação política de Marielle Franco e de seus correligionários em face dos seus interesses escusos. A vereadora faz parte de um grupo político antagônico a esse grupo que nós identificamos como mandante do homicídio e que, portanto, tinha vários contraditórios, né? Não só em plenário, mas na vida pública como um todo. Se a pauta imobiliária não era central para o mandato da vereadora, era uma pauta que ela tinha sim, como investimento em moradias sociais e outros campos que, repito,
dito, né, iam em confronto com aquilo que o grupo mandante do homicídio defendia. O PSOL, que é do partido da vereadora Marielle, já ingressou com um pedido de cassação do parlamentar por quebra de decoro parlamentar. Acompanhe. Outro envolvido no caso, preso ontem pela Polícia Federal, é o delegado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior. Acusado de planejar a execução do crime, ele comandava a divisão de homicídios no Rio quando o atentado à vereadora foi arquitetado. Na véspera dos assassinatos, tomou posse como chefe da Polícia Civil do Estado, nomeado pelo então interventor na segurança do Rio, general Walter Braga Neto. Segundo a Polícia Federal, partiu de Rivaldo a orientação para que o crime não fosse cometido perto da Câmara Municipal, o que poderia gerar a suspeita de motivação política e levar o caso para outras esferas da polícia, inclusive federal. Os investigadores citam que o envolvimento de Rivaldo se deu no intuito de se obter vantagem pecuniária ou política de natureza ilícita. Já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito. E um navio de carga colidiu com uma ponte e derrubou a estrutura, pegou fogo e afundou. Ao menos 20 pessoas podem estar na água. O navio que atingiu a ponte de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, com impacto a estrutura desmoronou. Helicópteros e barcos ajudam na busca de desaparecidos na água. No momento do acidente, o trânsito fluía normalmente. Equipes de resgate procuram sobreviventes. Ainda não há informações sobre a extensão dos danos. Equipes de emergências procuram as vítimas no rio. E o número de mortos no atentado a uma casa de show em Moscou, na Rússia, subiu para 137. Os 4 homens presos e acusados de cometer o ataque foram apresentados a um tribunal no último domingo, dia 24, com sinais de tortura. A apresentação dos presos a um tribunal chamou a atenção de todo mundo. Os 4 homens presos no último sábado tinham marcas claras de espancamento. Eles vão responder por terrorismo. Em meio a uma discussão sobre pena de morte no país, o aliado do presidente Vladimir Putin e vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, defendeu a morte dos acusados. Apesar disso, o Kremlin negou que vai debater o tema neste momento. O mais provável é que eles sejam condenados à prisão perpétua. Nesta segunda-feira, outros 7 suspeitos foram detidos. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que aconteceu na última sexta-feira em uma casa de shows em Moscou e vem sendo considerado o pior da Rússia em 20 anos. Homens invadiram o local atirando. Pelo menos 137 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas. O governo de Putin negou falha nos serviços de segurança e afirmou que nenhum país está imune ao terrorismo. A Casa Branca afirma que alertou Putin sobre um possível atentado. Apesar da reivindicação do ataque, o Kremlin levantou a hipótese da Ucrânia ser a responsável pelo ataque. Volodymyr Zelensky nega qualquer envolvimento no atentado. E agora vamos diretamente para a política, mas no município de Magé. Uma notícia bomba caiu sobre os adversários do prefeito Renato Cozzolino na noite deste 25 de março em Magé. Nos bastidores da política da cidade, o clima é de festa, pelo menos para um dos lados da disputa para o cargo de prefeito que se aproxima. Renato Cozzolino é candidato sim, com chancela do Superior Tribunal Federal.
A decisão, já consumada pela Corte Federal, com a assinatura do ministro Dias Toffoli, praticamente antecipa a corrida ao Palácio Anchieta. Especulações sobre se participaria ou não do pleito, Renato sempre afirmou que seria candidato. Todavia, os mais céticos e oposicionistas duvidavam e apostavam que o prefeito ficaria fora do páreo, aumentando as esperanças de uma disputa mais equilibrada. Bom, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Renato Cozzolino acaba consolidando o que já era comentado nos bastidores da política no município de Magé. Acontece que, com a aprovação de 70% de apoio da população ao seu governo, ficou mais fácil ainda a ascensão ao Palácio Anchieta. Apesar de uma iniciativa da oposição em ter pulado de um partido para o PL de Bolsonaro, na esperança de ter pelo menos aí um equilíbrio dessa candidatura, caso Renato Cozzolino não fosse candidato, acaba caindo por terra. O anúncio de Ricardo da Carol, da assinatura da filiação com o PL, aconteceu horas antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós acompanhamos de perto o andamento da campanha no município, que, como eu disse, na boca de populares da cidade, está consolidada caso Renato Cozzolino venha a ser o candidato. Aí fica então um desafio da chapa de Ricardo da Carol de poder participar do pleito com igualdade, já que se tornou então um candidato da preferência bolsonarista, o que seja duvidoso na hora da colocação do voto devido, repito, ao bom governo que faz Renato Cozzolino no município. E agora nós vamos às notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Maurício, segue contigo falando sobre as cidades da nossa rede de TV+. Em Rio das Ostras, Geração Aprendiz abre inscrições para a 4ª turma. Guapimirim convoca organizadores de festas juninas. E o governo federal aprova estado de emergência em Magé e também em Teresópolis. Confira. Estão abertas até o próximo dia 28, em Rio das Ostras, na quinta-feira, as inscrições para a fase 4 do programa Geração Aprendiz, voltado para jovens de 15 a 17 anos. As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica no bairro Jardim Campomar, na rua Raul Seixas, sem número. A lista de documentos está disponível fisicamente nos CRAs, CREAs e escolas e também no site oficial da Prefeitura. A Prefeitura de Guapimirim, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está convidando todos os organizadores de festas juninas de bairro no município a comparecerem no Centro Cultural para alinhamento prévio. O prazo começou a contar nesta segunda-feira, dia 25, e vai até o dia 5 de abril. O horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O Centro Cultural fica na rua Itacoatiara, número 99, no centro de Guapimirim. As cidades de Magé e Teresópolis tiveram o reconhecimento federal do estado de emergência. O município de Petrópolis já havia obtido esse reconhecimento no sábado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira e outros municípios de 10 estados afetados por fortes chuvas também tiveram o estado de emergência reconhecido. Com esse reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e estabelecimento de serviços essenciais. Além dessas cidades do estado do Rio de Janeiro, também municípios da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo tiveram o mesmo status reconhecido. Vamos agora à previsão do tempo. Uma frente fria permanece na costa do Sudeste e mantém alerta para chuvas fortes, de acordo com o Serviço de Meteorologia. Acompanhe. No Sudeste, a atenção continua ainda sobre o Rio de Janeiro. Foram acumulados muito expressivos no último fim de semana, pancadas que trouxeram diversos transtornos e ainda podem ocasionar danos, dado que o solo está saturado. Então, o Rio de Janeiro deve ainda amanhecer com céu bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia. Assim como no Triângulo Mineiro, áreas da zona da Mata Mineira também, essas regiões mais escuras do mapa devem ter chuva ao longo de todo o dia e as áreas que fazem divisa com o Rio de Janeiro, ali a região de Minas Gerais, devem ter temporais. Então, boa parte da zona da mata e o Triângulo Mineiro devem ter, além da chuva, ventania que ultrapassa a casa dos 70 km por hora. No estado de São Paulo, a situação é um pouco mais tranquila. Tem sim previsão de pancadas de chuva fortes, mas principalmente nas áreas da metade norte do estado. A capital paulista deve ter manhã com sol, muitas nuvens e chance de chuva passageira entre a tarde e a noite, mas nada muito significativo. Assim como boa parte do Espírito Santo, a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e também as áreas do norte do estado de Minas, com essa chuva passageira, como Montes Claros e também Araçuaí. E essas foram as notícias do início da semana. A gente se despede por aqui, marcando um novo encontro com a próxima edição do Plantão de Notícias. Muito obrigado a você, amigo telespectador e assinante. Muito obrigado a vocês também da nossa equipe técnica. E em breve, mais notícias das cidades. Muito obrigado e até breve. SubCity agora é Giga+. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade, conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos. SubCity agora é Giga+. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.